é essa questão aqui em termos, né, da força exercida em um oscilador massa-mola de amplitude 0,3 metros com massa 0,5 kg, tendo um período de 3 segundos no momento em que sua oscilação é máxima, tá? Então, basicamente, ele quer saber a força que vai ser exercida sobre este oscilador. Lembrando, né, qual a dica aqui para a solução deste problema, né? Você vai anotar as informações, então você tem a amplitude dele, você tem a massa dele, o período, e você quer saber, então, a força que vai atuar sobre ele. Lembre, né, força depende de quê? Força depende da aceleração do meu sistema, né? Segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, primeira dica, né, é você pegar a relação da aceleração do oscilador e aí então você substitui essa aceleração em função de ômega e de x na segunda lei de Newton, né? Com isso, então, você sabendo que o ômega ele tem relação com o período, né, que é uma informação que você sabe no exercício, você substitui esses valores e consegue calcular então a força que atua sobre ele, beleza? Vamos para a nossa resolução. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês era anotar as informações, né? Então, ele falava qual a força exercida, né? Então, força, né, o nosso F é o que ele quer saber, certo? Então, a força é o que ele quer saber, então eu quero determinar a força sobre o objeto. Um oscilador massa-mola de amplitude, lembra, amplitude, então o meu xm, que é a minha amplitude, vale 0,3 metros, tá? 0,3 metros. Com massa, então m, a massa do meu oscilador é 0,5 quilogramas, beleza? E um período de 3 segundos, então um período t igual a 3 segundos. Então essas são as informações que eu tenho sobre, né, o meu sistema, tá? Então isso são as coisas que eu sei do meu sistema, tá? Então, sabendo essas informações aí, né, eu vou resolver então o meu problema, né? Como que eu vou resolver o meu problema? Aplicando então as relações e as considerações que eu sei. Então, como eu quero força aqui, ó, eu quero saber a força. Então, para encontrar a força, eu vou observar o quê? Força é dada por quem? Né? Força é dada sempre pela segunda lei de Newton. Então, força é igual a massa vezes a aceleração do meu sistema, certo? Força é igual a massa vezes aceleração. Só que nesse caso, né, nós estamos trabalhando com um oscilador, né, com um oscilador harmônico, um sistema massa-mola. A aceleração nesse sistema massa-mola, ela é dada por quem? Se vocês lembram, né, a aceleração no sistema massa-mola, ela é dada por menos ômega ao quadrado vezes x, né? Menos ômega ao quadrado vezes x. Essa relação, nós determinamos ela e demonstramos ela em sala de aula, tá? Então, se você pegar o seu caderno e der uma olhada, né, uma folhada nos conteúdos anteriores, tem a demonstração de como que nós chegamos nessa aceleração através das derivadas, né, da função da posição e da velocidade, tá bom? Então, confere lá para a gente dar continuidade. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou substituir a aceleração em função da minha força, né, exercida no meu sistema. Então, vai ficar como, né? Força vai ser igual a massa vezes aceleração, só que a aceleração eu vou substituir, então, pela aceleração definida para o sistema massa-mola. Então, menos ômega ao quadrado vezes x. Beleza? E agora, então, eu tenho a relação para minha força. Ok? Então, vamos observar aqui. Para calcular a força, eu preciso da massa. Massa está aqui, eu tenho a massa do sistema. Ok. Eu preciso do x, que é a elongação dela. X, está aqui o x, é a elongação dela. Eu tenho também. E aí eu preciso do ômega. Vou olhar aqui. Eu tenho ômega? Não tenho ômega.
ok? Eu não sei quanto que o ômega vale, tá? Mas nós sabemos, ok? Então, nós sabemos que o ômega, que é a frequência angular dele, ele é relacionado com o período por 2π sobre t. Isso daqui nós sabemos, certo? Então, sabendo essa informação, eu vou substituir esse ômega ao quadrado aqui por 2π vezes t, né? Então, eu vou substituir ele aqui, porque o 2 e o π são constantes, e o período agora eu tenho aqui. Eu sei que o período é 3 segundos. Então, aí eu tenho todas as informações, né, que eu vou conseguir substituir e resolver, então, o meu problema, certo? Fazendo essa substituição, então, a minha força, ela vai ficar escrita como? Ó, o sinal de menos eu já vou colocar ele para frente, menos a massa, vezes ômega ao quadrado, mas ômega ao quadrado vale quanto? Ômega ao quadrado vale 2π dividido pelo período, então eu vou substituir. Então, 2π dividido pelo período ao quadrado, vezes o meu x, que é a minha amplitude, né? Vezes o meu x de m. Agora, então, eu tenho a relação matemática para definir, então, a força que atua sobre o meu sistema. Agora, então, é só substituir os valores que o exercício me forneceu. Fazendo essa substituição dos valores, então, nós vamos obter o seguinte, tá? Então, a força que age no sistema vai ser menos a massa, quanto que vale a massa? 0,5. Então, menos 0,5 vezes, abre parênteses, 2π, né, que é 2 vezes o 3,14, dividido pelo período, que é quanto? O período está aqui, 3. Só que isso daqui é elevado ao quadrado, beleza? Vezes a elongação, né, que é quanto? 0,3 metros. Ok? Agora, então, é só fazer essa multiplicação aí. Quando eu faço essa multiplicação, né, vamos no passo a passo. Eu vou ter que a minha força resultante é menos 0,5 vezes. Quando eu faço aquela multiplicação ali, 2π dividido por 3 e elevo ao quadrado, né, devido ao meu fator multiplicativo ali do ômega ser ômega ao quadrado aqui, eu vou ter como resultado, né, confiram aí com a calculadora de vocês, 4,38 multiplicado por 0,3, né? Ainda não fiz a multiplicação completa. Então, quando eu multiplico, né, todos esses valores ali, o que eu vou encontrar? Fazendo aquela multiplicação completa, eu vou encontrar que a minha força ela vai ter uma intensidade de 0,65 newtons. Então, obtive a força exercida sobre este oscilador, ok? Lembrando aqui, sinal negativo, né? Aqui na minha força, esse sinal menos aqui, pela questão, né, da força ser contrária ao movimento. Então, ele está indo para um lado, a força está puxando ele para o outro lado, né? Aquela força restauradora que nós comentamos em sala de aula. Então, a força no sistema massa-mola, ela é sempre uma força em sentido a restaurar, né, o meu movimento, o meu objeto, né, para o ponto de equilíbrio, ok? Então, vamos agora, né, para o nosso segundo exercício. Qual é a aceleração máxima? Então, ó, primeira informação, eu quero aceleração. No exercício anterior, nós já vimos como que é a aceleração ali do sistema massa-mola. De uma plataforma que oscila com uma amplitude, então, meu x máximo ali, 2,2 centímetros, tá? Então, lembrem, tá? Em centímetros, transformar para unidades do sistema internacional, tem que transformar para metros. E frequência 6,6 Hz, ok? Frequência de 6,6 Hz. Dica aqui, né? Você tem a aceleração que ela depende do ômega, mas o ômega é relacionado com a frequência através de 2πf, né? Então você vai substituir o ômega por 2πf
e aí vai calcular. Então você vai ter uma questão um pouquinho mais simples que a 1. É só pegar a fórmula da aceleração, já utilizada na primeira questão, e lembrar que o ômega tem que ser substituído por 2πf, que é a relação entre ele e a frequência ali de 6,6 Hz. Aí é só substituir os valores e realizar a conta então. Beleza? Então vamos lá para a resolução, né, do nosso exercício. Então, considerando aqui, ele quer saber a aceleração máxima com uma amplitude de 2,2 centímetros. Então, ó, eu sei a amplitude, né, sei o meu xm, é 2,2 centímetros. Mas lembra, né, tá em centímetros, eu tenho que passar ele então para metros, né, centímetros para metros, então vai ser 0,022 metros. Ok? Outro ponto que eu sei, né, ele me deu a frequência, que é 6,6, então uma frequência de 6,6 Hz. Então, agora eu posso ir para a resolução. Se ele quer saber a aceleração do meu sistema, relembrando, né, a aceleração do meu sistema, a massa-mola, ela é dada por quem, então? Ela é dada por menos ômega ao quadrado vezes x, né, que é a elongação ali do meu sistema. O x eu tenho, né, que é o x máximo, mas eu tenho apenas a frequência. Então eu não tenho a minha frequência angular, que é o meu ômega. Mas antes de dar o tempo aí para vocês, eu falei, né, que você tinha que lembrar então que esse ômega ele é relacionado com a frequência através de 2πf. Né? Então, 2π vezes a frequência é a relação que eu tenho entre a frequência angular e a frequência normal, né, determinada em Hz. Então, o que eu vou fazer agora? Basicamente, né, então eu pego esse valor aqui e substituo ele pelo meu ômega ali, que o 2π é constante, o f eu tenho a informação dele aqui, o x eu tenho lá. Aí é só fazer a substituição dos valores e resolver então o meu exercício. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, bora lá, vamos fazer isso daí. Então, ó, a aceleração do meu sistema vai ser quem? Vai ser menos ômega ao quadrado, mas o ômega vai valer quanto agora? O ômega vai valer 2π vezes f, esse valor ao quadrado, vezes o meu x de m. Ok? Então agora é só substituir os valores, né? Então isso daqui vai ser igual a menos 2 vezes π vezes a frequência, 6,6, esse valor ao quadrado. Isso daqui vai multiplicar a minha amplitude, né, que é 0,022 metros. Ok? Faço a multiplicação, né, dos valores ali, 2π vezes 6,6, elevo o resultado ao quadrado, né? Basicamente para a gente acompanhar, né? Quando eu faço aquela multiplicação ali dentro do parênteses, vai resultar em 41,47 elevado ao quadrado, 0,022. Quando eu faço aquele ao quadrado e multiplico por 0,022, vai resultar no quê? Vai resultar numa aceleração de menos 37,83 metros por segundo ao quadrado. Ok? E essa então é a aceleração dessa minha plataforma. Certo, pessoal? Então deixar na tela aí, né? Dá um tempinho para vocês anotarem a resolução dessa questão. Tá? Então, uma resolução aí de forma simples, né? Você tem a informação, né? A única coisa que você tem que lembrar ali é que para determinar a aceleração do sistema, você precisa, então, para determinar a aceleração, saber a forma dela, né? A forma da aceleração vem daquela consideração lá da derivada, né? Segunda da posição em relação ao tempo que nós demonstramos em sala de aula. Quando você faz isso, né, você sabe então que a aceleração depende da frequência angular e da amplitude de movimento. Nesse caso, então, nós não tínhamos a frequência angular, então nós pegamos a relação da frequência angular com a frequência normal, que essa sim
era uma informação disponível no nosso exercício. Então, fazendo isso, né, lembrando que a frequência angular é 2πf, eu consigo, então, substituir ali e chegar no resultado da aceleração do meu sistema, certo? Então, vamos lá para a nossa questão, né, de número 3, ok? Então, a questão de número 3 está aí na tela, né, para vocês. Essa questão aí de número 3, ela traz como informações aí para vocês que uma partícula de massa 1,0 vezes 10 na 20, então ela está informando a massa para vocês, quilogramas, né, já está em unidades do Sistema Internacional, ela descreve um MHS, ou seja, um movimento harmônico simples, com um período, né, um período T de 1 vezes 10 na menos 5 segundos, né, então um período muito rápido, né, um tempo muito pequeno, e com uma velocidade máxima de 1,10 vezes 3 metros por segundo. Ele pede para você calcular a frequência angular dessa partícula, ok? Então vamos lá para a resolução. Então vou fazer a transição aqui, né, para a nossa pranchetinha aqui de novo. Então vamos observar o seguinte, ó. Ele fala que uma partícula de massa, movimento harmônico, período, velocidade, ele dá várias informações. Só que ele pede para vocês, calcule a frequência angular. Quem é a frequência angular? A frequência angular é ômega, né? Frequência angular, ômega. A frequência angular, ela depende do período ou da frequência, né? Então a frequência angular, ela pode ser 2π sobre t, dependência com período, ou ela pode ser 2πf, dependente da frequência. Qual a informação que nós temos no nosso enunciado, né? Se vocês anotaram ele aí antes. Nós temos a informação do período, né? O período nós temos no nosso exercício. Então, calcular a frequência angular é fácil. Nós sabemos que ela depende do período, sendo 2π sobre t, né? Valor que nós já tínhamos utilizado lá na questão de número 1, beleza? Então, nesse caso aqui, é só substituir o valor do período. Então, vai ser 2 vezes π dividido pelo período informado no exercício, que é 1,0 vezes 10 na menos 5. Quando nós substituímos isso daqui, então, né, 2 dividido por 1, quanto que é 2 dividido por 1? Continua sendo 2. Π dividido por 1, né, 2π dividido por 1 é 2π. Divisão, né, de base 10 com expoente negativo, ele passa para cima multiplicando e troca o sinal do expoente, né, lá de notação científica que a gente viu no semestre passado, né? Então, 2π vezes 10 na 5 radianos, né? Lembra a unidade de frequência angular, radianos por segundo. E essa é a resposta, então, do meu exercício de número 3. O exercício de número 4, ele fala o seguinte: a função horária da posição de um oscilador harmônico qualquer é mostrada a seguir. Então, ele dá esta função aqui, x de t, né? Lembra que nós determinamos essa função aqui em sala de aula. Ele pede, determine a amplitude, a frequência angular, o ômega, e a fase φ, a fase inicial, deste oscilador, né? Desta frequência aqui, desta função da posição em relação ao tempo. Então, vamos voltar aqui, né, nossa pranchetinha. Então, vamos lá, exercício de número 4, tá? Exercício de número 4. Então, ele dá para você uma função da posição e do tempo, certo? Qual que é essa função? Então, colocando ela aqui, né? É uma função x de t, que é igual a 0,5 cosseno de 2π vezes t mais π. Então, essa é a minha função que o exercício me fornece. Lembra lá a dica que eu dei para vocês, né? Escrevam a função que nós determinamos, né? Que nós demonstramos em sala de aula para comparar com esta função aqui. Escrevendo a função, então, que nós determinamos em sala de aula, era uma função x de t igual a xm, que era a nossa elongação, cosseno de ômega t mais φ. Certo? Lembram disso, né?
era isso que nós determinamos em sala de aula. Então, vamos fazer o seguinte, ó, por comparação, certo? Por comparação, o que nós temos? Então, ele pede para vocês determinarem a amplitude do movimento. Amplitude é quem? X de m, certo? Que é o fator que aparece antes da função seno ou da função cosseno. Então, por comparação aqui, quem que é o nosso x de m, né? Quanto que ele vale? Então, né, a nossa resolução do exercício já começa por aqui, né? Então, x de m, que é a nossa amplitude, ela vale 0,5 metros. Segundo ponto que ele pedia era a frequência angular. Quem é a frequência angular na minha relação? Então, olha aqui, né? A frequência angular, o ômega, é o valor que multiplica o tempo. Por comparação, qual que é o valor aqui que multiplica o tempo? Exatamente, né? O valor que está multiplicando o tempo ali na função é o 2π, né? 2π vezes t. Então, quanto que vale a minha frequência angular? Vale 2π radianos por segundo, né? Unidades de medida, não esqueçam disso, né? Determinar tudo nas unidades de medida do sistema internacional, tá bom? E por último, ele pedia a fase do meu sistema. Fase, qual que é a fase? Fase é φ, é o termo que está somando aqui dentro do argumento do meu seno. Qual que é o fator que está somando dentro do argumento do meu seno lá da minha função? Exatamente, né? O que está somando aqui é o π, né? Então, a fase da minha função é π radiano, né? Então, eu determinei, né, quanto que vale a amplitude, a frequência e a fase do meu oscilador. Então, vamos lá, né? Nossa questão de número 5 na tela aí para vocês. Questão de número 5 na tela. Essa questão ela pede para vocês então o seguinte: um oscilador massa-mola tem amplitude de movimento 2 mm, então nosso x de m é 2 mm, pulsação de 2π. Pulsação é outra forma de você falar sobre frequência angular, tá? Então, pulsação ou frequência angular, né, você chamar de pulsação ou simplesmente ômega, é a mesma coisa, tá? Então, esse 2π é o nosso ômega, tá? A nossa frequência angular. Não existe defasagem de fase, ou seja, o φ é zero, então vai ser a função mais simples, tá? Então, o φ é zero. Quando o tempo de 10 segundos, qual a elongação do movimento? Então, ele quer saber o x, né? Qual que vai ser a posição dele, ele quer saber o x dele quando o tempo for 10 segundos. Então, ó, avaliando aqui o nosso exercício, nós tínhamos então função de onda, né? Escrita aqui. Função de onda não, né? Função do oscilador. Então, x de m cosseno de ômega t mais φ. Acho que todo mundo já decorou essa função, né? De tanto que eu falo dela para vocês todos os momentos. Então, só substituir os valores, né? O exercício lá, ele pedia para mim que ele queria saber qual que seria a elongação, né? Qual que seria a posição do meu objeto, ou seja, ele quer saber qual que vai ser a posição x de t, ou seja, qual que vai ser a posição quando o tempo é 10 segundos, né? Que foi o tempo informado. Então, é só substituir os valores. X de m, que é a minha elongação máxima lá, ele falou que vale 2 milímetros, vezes o cosseno. Ômega, que é a minha frequência angular, o exercício forneceu, né, que era 2π, que era a pulsação ou frequência a mesma coisa, vezes o tempo, né, que são os 10 segundos, né, x de t, o tempo é 10, x de 10, mais a minha fase, só que ele falou que não tem fase, então a minha fase é 0. Então, só resolver isso daqui, né? Tranquilo e simples. Posição quando o tempo é 10 segundos vai ser 2 milímetros vezes o cosseno. Cosseno de quanto? 2π vezes 10, 2π vezes 10, 20π. 20π mais 0 continua 20π, né? Então, vai ser 2 milímetros vezes o cosseno de 20π. Só que o cosseno de 20π, né, é um múltiplo inteiro
lá de 2π, né? Que aí você tem a cada 2π, ele volta para a posição 0, né? Então é 0, 2π ele dá uma volta completa. 20π significa que ele deu 10 voltas completas e ele voltou para o mesmo ponto inicial, que é o mesmo zero, né? Que é o mesmo cosseno de zero. Ou seja, toda essa função aqui vale 1, né? É cosseno de 1. Então, quanto que é a minha posição, né? A minha posição em 10 vale 2 vezes 1, vale 2 milímetros. Ou seja, né? Em 10 segundos ele está na elongação máxima, ele está na máxima posição possível, tá bom? Então aí a questão de número 6. Nessa questão aqui, então ela dá uma função de elongação, então uma função x de t, assim como nós tivemos nos outros exercícios também, essa função x de t. E aí ele fala que, sabendo que os valores todos estão no sistema internacional, ele pede amplitude, pulsação, né, que é a nossa frequência angular, período, fase e a elongação dela, quanto tempo for, 2 segundos. Então ele pediu o quê? Ele pedia várias coisas para vocês. Lá tinha a letra A, B, C, D, E, né? A função era essa que está aqui anotada. E aí, mesma questão, né? Nós temos a função aqui para saber amplitude, para saber frequência angular, para saber outras coisas aqui dela. Você faz isso facilmente por comparação, que nem nós fizemos na 4, né? Porque nós sabemos que essa função aqui, ela é do formato x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ, certo? Então eu sei que isso é assim, sempre vai ser dessa forma. Então, que nem na letra A ele pediu para você o quê? Determine a amplitude máxima do movimento. Mesma coisa que a gente fez na outra, ó. Por comparação, a amplitude aqui é quanto? É o valor que vai na frente do cosseno. Esse valor é quanto? É 3, né? Então, letra A, amplitude máxima é de 3 metros. Letra B, ele pediu então a frequência angular, né? O ômega. Quanto que vale a frequência angular? De novo, né? Por observação aqui, a frequência angular é o valor que se apresenta na frente do tempo no meu sistema. Então, o valor ali que está na frente do tempo, né, é o 5π. Então, a minha frequência angular ela é 5π radianos por segundo. E aí eu tenho também a minha frequência angular, rápido e simples, tá bom? Aí na letra C, ó, na letra C ele pede para você o período, tá? O período de oscilação da minha onda. Período de oscilação, se você lembra, a gente acabou de utilizar lá na questão número 3, se eu não me engano, que o período de oscilação da onda, ele tem uma relação direta com a frequência angular, que é dada por quem? É dada por ômega, frequência angular, é 2π sobre t. É 2π sobre o período. Então, se eu quero calcular o período que está dividindo passa multiplicando. E aí o ômega que vai ficar multiplicando passa dividindo, né? Basicamente, eu vou ter que o período é 2π sobre ômega. Só substituindo o valor, né? Vai ser quanto? Vai ser 2π. O ômega eu acabei de calcular aqui, vale 5π, né? Corta os π's aqui. 2 dividido por 5 dá quanto? 2 dividido por 5, exatamente, né? Então, o nosso período é 0,4 segundos. E eu determinei o meu período. Também de forma fácil, rápida e eficiente ali para a determinação do nosso período. Beleza? Na letra D, vamos lá, né? Letra D, ele pediu o quê? Ele pediu, então, a fase, né? Ele pedia a fase do nosso sistema. Vamos voltar aqui um pouquinho a prancheta. Se eu olho aqui, a fase é sempre o valor que está somando junto ao argumento, né, do meu seno ou do meu cosseno. Qual o valor aqui que está somando junto ao argumento? É o π sobre 4. Né? Então, a nossa fase, né, o nosso φ, ele é π sobre 4 radianos.
Ok? Então, só por comparação, eu já defini quanto que vale ali o meu φ, a minha fase de oscilação, certo? Então, né, agora só falta a nossa letra E, né? Então, eu vou fazer um quadrinho aqui para nós colocarmos a nossa letra E aqui também, caber nessa mesma folha. Então, na letra E, ele pedia para você determinar qual que vai ser a posição quando o tempo de oscilação é igual, então, a 2 segundos, certo? Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha função, x de t, só que o x de t vai ser quanto agora? Vai ser o x de 2, né? Que é quando o tempo vale 2 segundos, beleza? Ela é igual a quem? Ela é igual a 3 vezes o cosseno de 5π vezes t, só que o t vale quanto? Exatamente, né? Vale 2 mais π sobre 4. Ok? É isso daí que eu vou ter, então, como a minha função, tá certo? Quando eu resolvo isso daqui, então eu vou ter basicamente o seguinte, né? X de 2 vai ser igual a 3 vezes o cosseno, 5π vezes 2 vai dar quanto? Então, aqui vai ser 10π mais π sobre 4, ok? Então, eu fiquei agora com essa função aí, né, em termos de 10π e π sobre 4. Então, dentro do argumento aqui do meu cosseno, eu tenho uma soma aqui de valores, né, que tem uma fração aqui que é π quartos. Então, lembra, né, quando eu tenho um valor somando uma fração, basicamente é como se eu tivesse 1 aqui embaixo, né? Então, eu tenho uma soma de frações. Soma de frações, eu tenho que fazer como, né? MMC, né, o famoso mínimo múltiplo comum. Quando eu faço o mínimo múltiplo comum, então eu vou obter que o mínimo múltiplo comum aqui entre 1 e 4, né, que é o fator aqui embaixo, logicamente é o 4. Né? Então aí eu faço a regrinha do mínimo múltiplo comum para determinar esses fatores aqui. Então vai ficar quanto? Né? Vai ficar x sobre 2 igual a 3 vezes o cosseno de quem? Né? Como eu vou tirar o mínimo múltiplo comum ali, vai ficar todo mundo sobre 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 10, 40π. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes π, π. Então, né, vai ser 40 mais π. Então, isso vai ser 3 vezes o cosseno de 41π sobre 4. Ok? Cosseno de 41π sobre 4, isso daqui vai ser x de 2 igual a 3 vezes 0,707. Quando eu resolvo isso daqui, ele me dá um x na posição, quando o tempo é 2 segundos, de 2,12 metros. No exercício de número 7, então ele fala para vocês novamente, né? Oscilador harmônico tem sua elongação descrita pela seguinte equação. Outra equação de posição, né, do nosso oscilador harmônico, unidades todas no sistema internacional, e aí ele quer saber, então, qual a velocidade do movimento nos instantes 1, 4 e 6. Primeiro ponto importante aqui, ó, ele quer velocidade, ele não quer posição. Então, se eu tenho a posição e eu quero a velocidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar a função da posição em relação ao tempo. Então, para resolver esse exercício, como ele quer velocidade, eu tenho que pegar esta posição aqui e derivar ela em relação ao tempo. Fiz a derivada, vou ficar com uma função em relação ao seno, né? Menos seno, lembra, o derivado do cosseno é menos seno, e aí vou ficar com uma função em relação a seno, então. Esta função, que aí eu vou pegar os valores de tempo e vou substituir e achar as velocidades. Então, eu vou ter uma velocidade para o tempo igual a 1 segundo, vou voltar na função, vou substituir o tempo igual a 4, vou ter outra velocidade, e para o tempo igual a 6, outra velocidade. Então, parte da onde a solução? Parte justamente de você derivar aquela função ali inicialmente, depois substituir os valores.
Esse exercício aí de número 7, ele dá para você então, aqui ó, número 7, ele dá para você uma função do tempo. Então ele dá uma x de t igual a 0,5 cosseno de π quartos vezes t. Então ele dá essa função aí para você, tá? Só que ele pede para você a velocidade. Então ele pede para você a v de t, né? Ele pede a velocidade do movimento. Ok? Como ele pede a velocidade do movimento, então nesse caso aqui, reconsiderando que ele quer a velocidade, lembra, a velocidade, ou seja, v de t, ela é quem? Ela é dx dt, né? Ela é a derivada, vetorzinho, ela é a derivada da posição em relação ao tempo, ok? Ou seja, né? Ela é a derivada de dt, né? De 0,5 vezes cosseno de π quartos vezes t. Ela é a derivada da nossa função. Então, basicamente, se você lembra, né? Como que vai ser esta derivada aqui, né? Lembrando lá da nossa função. Então, ela vai ser quem? 0,5, né? Que é a nossa constante. Então, vai ser 0,5 vezes derivada do cosseno. Lembra, a derivada do cosseno é quanto? A derivada do cosseno é menos seno. Então, menos o seno de tudo que está aqui, né? Menos o seno de π sobre 4 vezes t. Tá? A função ali continua. Só que lembra, né? Como nós temos o argumento aqui, ele depende de t, isso daqui é vezes a derivada desse argumento também em relação a t. Então, como eu tenho t aqui, a derivada de π quartos vezes t, como só tem o t pela nossa regra lá, o t sai fora, sobra só quem? Sobra só o π quartos. Então, esse π quartos aqui vezes π sobre 4. Então, essa daqui vai ser a nossa função para a velocidade, que é a função derivada dessa daqui, que é a posição da nossa partícula, tá? Então, isso daqui vai ser igual à nossa velocidade no instante considerado, ok? Então, eu peguei a função posição, derivei a função posição, lembrando, né, a derivada é como? Constante permanece, derivada do cosseno é menos seno, né? Por isso o sinal negativo aqui é a função seno, só que é multiplicado pela derivada do argumento aqui, né? O argumento aqui é quem? π quartos vezes t. Então, como é só t, né? Não é t ao quadrado nenhuma outra função, o t sai fora, sobra π sobre 4, ok? Então, sobra π sobre 4, certo? Bom, então é essa função aqui que eu vou utilizar. Então, ó, vou escrever ela aqui de novo, mais bonitinha. Então, a minha função v de t, ela vai ser igual a menos 0,5 vezes π sobre 4 vezes o seno de π sobre 4 vezes t. Essa função aqui, então, que eu vou utilizar para determinar a velocidade do meu objeto a cada um dos instantes. Então, primeiro, né, para t igual a 1 segundo. Primeiro para t igual a 1 segundo. Então, para t igual a 1 segundo, qual que vai ser a minha velocidade? Então, vai ser a velocidade de t igual a 1 segundo, vai ser igual a menos 0,5 vezes π sobre 4, vezes o seno de π sobre 4, vezes, agora sim, o tempo, né, que é 1 segundo. Ok? Então, eu vou substituir tudo ali, né? Vou fazer toda aquela relação. E aí, no final, então, eu vou obter... Vou fazer aqui já o resultado final, né? Para a gente agilizar o processo. Então, como resultado final, eu vou ter que essa velocidade aqui, fazendo toda essa conta, toda essa multiplicação aqui, eu vou ter que essa velocidade vai ser menos 0,27 metros por segundo. Então, vou deixar a conferência aí para vocês, né? É só resolver essa função aqui, beleza?
Mesma coisa agora para o tempo igual, então para t igual a 4 segundos. Para o tempo igual a 4 segundos vai ser a mesma relação, né? Então a velocidade em 4 segundos menos 0,5 vezes π sobre 4 vezes seno de π sobre 4 vezes 4, porque agora é 4 segundos. Ponto importante de ser observado aqui é o seguinte, né? 4 com 4 corta, né? Simplifica. Então sobra seno de π. Só que aqui que está a questão, né? Π é quanto? É 180 graus. Seno de 180 graus vale 0, tá? Como eu estou multiplicando tudo aqui, então vai ser tudo multiplicado por 0. Ou seja, a minha velocidade em 4 segundos ela é 0 metros por segundo. Então ele está no ponto de elongação máxima nesse instante de 4 segundos, né? Quando ele esticou, distendeu toda a mola, e aí então o meu objeto ficou em repouso, né? Esperando que a força restauradora puxe ele novamente para o ponto de equilíbrio e a velocidade dele comece a aumentar novamente a partir desse ponto, né? Então nós temos essa relação aí, tá? Para o nosso exercício, ok? Quero agora, né, para o t igual a 6 segundos. Então vai ser tudo de novo, né? Velocidade, quando o tempo for 6 segundos, menos 0,5 vezes π sobre 4, vezes o seno de π sobre 4, vezes, agora, 6. Resolvendo tudo isso daí, né, e adiantando para vocês, esse seno aqui vai ser igual a menos 1. Então, quando você faz toda a multiplicação ali, vai dar 0,39 metros por segundo. E aí eu tenho, então, as minhas respostas aí em relação às minhas velocidades. Ok? Beleza, pessoal? Então, essa é a solução da nossa questão de número 7, tá? Então, para a gente encerrar aqui, vamos ver só mais uma questãozinha aqui, né, que é a questão de número 8. Qual a aceleração de um corpo que descreve MHS, movimento harmônico simples, quando sua elongação x vale 0 e quando a elongação x vale a, tá? Então, é só saber a aceleração quando x é 0 e a aceleração quando x vale a, tá certo? A aceleração nós sabemos que ela é dada por quem? A aceleração no MHS, ela é menos ômega ao quadrado vezes x. A minha aceleração é menos ômega ao quadrado vezes x. Eu tenho dois valores possíveis para x, né? Então, eu tenho um valor para x igual a 0 e eu tenho outro valor, né, que o exercício me pediu, para x igual a a. Beleza? Então eu tenho essas duas possibilidades. Para x igual a 0, quanto que vai valer? Então a aceleração para x igual a 0 vai ser menos ômega ao quadrado vezes, o x agora vale 0, então vezes 0. Ou seja, para x igual a 0, a aceleração é 0. Tá? Para x igual a 0, a aceleração é 0. Não esquecendo aqui, né? Esqueci metros por segundo ao quadrado. Desculpem. Já para quando o x é a minha aceleração vai ser quanto? Menos ômega ao quadrado vezes. Agora o x vale quanto? Vale a. Então, vezes a. E essa é a minha aceleração para quando o x é igual a a. Só substituir o valor ali e tá tudo ok. Certo? Tá bom, então, pessoal. Então, nossa aula por hoje vai encerrando aqui nessa questão de número 8. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.